Volume 5. Capítulo 3, Dragão Lendário. Tal como nos disseram, demorou meio-dia para chegar à entrada do vale, pois localizado a meio-dia de caminhada da capital. Aliás, a hora. Não viajamos a pé, mas de carruagem. Se eu tivesse estado no vale uma vez, demoraria um pouco para chegar lá. Infelizmente é a minha primeira vez lá, então isso não vai acontecer. Portanto, Oin-san providenciou uma carruagem para nos deixar perto do vale. Certamente, caminhar aquela distância teria sido difícil para Kaori. Não é por Yuchi, Knight, Akatsuki e eu, mas estou muito grato. Eu nunca andei de carruagem antes, e isso me faz sofrer muito. A bunda. Já andei nele uma vez e não senti tanta dor quanto Kaori. Isto é. Provavelmente porque a diferença entre os estados tem muito a ver com isso. Você está bem? Você quer fazer uma pequena pausa? Kaori balançou a cabeça quando perguntei a ela. Eu já tinha planejado prosseguir. De acordo com a condição física de Kaori. Não está bem. O mais importante é irmos ver o lendário dragão. O mais breve possível. Não consegui reprimir um sorriso amargo quando Kaori apontou para o vale com ela. Olhos brilhantes. Que posso dizer? Eu não sabia que Kaori tinha um significado surpreendentemente forte em aventura até viajarmos para cá. Ela não está acostumada com o mundo, nem mesmo com a Terra, então ela deve estar muito interessado neste tipo de novas experiências. Não é só Kaori. Também estou curioso sobre o dragão lendário. Porém, nem sei se é amigável ainda, então devemos prosseguir cautelosamente aqui. Conselho. Kaori, fique perto de Yui e de mim. Sim. Knight também deve cuidar de Kaori. E a Akatsuki deveria. Bem, sim. Uau. Fugo? Knight respondeu alegremente, enquanto Akatsuki pisou no chão como se quisesse dizer que ele ficou ofendido. Porque, bem, não consigo imaginar a Akatsuki lutando. Nunca ouvi lutar antes e... Não, Akatsuki, se nos machucarmos, certifique-se de nos curar, ok? Fugo? Buei. Quando eu adicionei isso rapidamente, Akatsuki pareceu dizer que não poderia ser. Evitou e guinchou de orgulho. É lindo. Então, estávamos prontos para partir e entramos no vale. Yuya. Monstro. Ele se dirige em sua direção. De acordo. Como Oin-san descreveu, os monstros nos atacaram um após o outro. Logo após entrar no vale. Também é muito diferente de Grande Ninho. Demoníacos onde costumo lutar. Os monstros eram de tipos que nunca tinha visto antes. Os monstros com os quais luto agora são os primeiros desse tipo que já vi. Visto neste vale, esses monstros lobos que parecem babar são chamados presa faminta. Este monstro não tem muito cabelo como Knight, e é relativamente magro, e ataca em bandos. No entanto, como Oin-san mencionou antes, eles eram tão forte como o ogro de sangue quando se trata de lutar pelo poder, então consegui lidar com eles com calma. Terminei de derrotar o bando de Hungry Fangs que estava me atacando e... Respire profundamente. Parece que não há problema em derrotá-los, mas a resistência deles foi apavorante. Afirmação. Presas famintas estão sempre com fome, então seus vigor ao caçar suas presas é incrível. Entendo, ou melhor, o único item que eles deixaram cair foi uma pedra. Mágico. A única coisa que sobrou no lugar onde um Hungry Fang desapareceu. Era uma pedra mágica de classificação B, considerando que eu tenho a armadura que ela possui. Eu carrego agora e outras coisas do Bland Ogre, não vale a pena caçá-lo, embora ser da mesma categoria. Sempre há muitos itens descartados até agora, então me sinto muito desapontado quando não os entendo como agora. Negação. Sempre há algo errado com Yuya quando se trata de itens. Derrubado. Ei? É assim? Cada vez que eu os derroto, o inimigo geralmente deixa cair algum tipo de objeto. Não, acho que gotas raras não aparecem com muita frequência. Enquanto eu coletava a pedra mágica e ficava entediado, Kaori, que estava sendo protegida pela noite e pela Akatsuki, ela se aproximou de mim. Obrigado pelo seu trabalho duro.
Desculpe, não pude fazer nada para ajudar. Não se preocupe com isso. Decidimos proteger você primeiro. Lugar. Afirmativo. Não se preocupe com isso, Kaori. Cada um de nós tem o seu próprios pontos fortes e fracos. Muito obrigado. Dizendo isso, Kaori abaixou a cabeça. Ainda assim, é difícil acreditar que Yuti usou o poder do mal para nos atacar há poucos dias enquanto mostrava tanto compaixão por Kaori. Bem, Kaori também cuidou de Yuti na Terra, então eu acho que é por isso que ele abriu seu coração. De qualquer forma, é um bom sinal, considerando como Yuti disse isso. Mataria humanos. Agora, já faz um tempinho desde que entramos no vale. Vamos fazer uma pausa e comer? É um lugar desconhecido e acho que é melhor fazer uma pausa mais cedo. Estou de acordo. É importante ter cuidado. Sim, acho que parece bom. Não apenas Yuti e Kaori, mas também Night e Akatsuki responderam ao meu palavras, então mais uma vez ativei minha magia de teletransporte e fui pronto para voltar para a casa do sábio quando Yuti me parou de repente. Yuya. Sugestão. Vamos almoçar aqui. Ei? Razão. Comer na natureza, muito bom. É muito bom aqui. Como disse Yuti, ao entrar no vale onde dizem que o dragão dorme. Lendário, que é cercado por montanhas rochosas íngremes em ambos os lados. A área ao redor da parte do vale foi abençoada pela natureza. Cheio de plantas que ele nunca tinha visto nem no grande ninho do demônio, com muita umidade e musgo devido ao rio que corre pelo vale, era um lugar assim. Se falarmos sobre estar no meio da natureza, o grande ninho do demônio também é suficiente. Porém, não é possível comer perto de um rio que ele flui no grande ninho do demônios como neste vale. Eu me pergunto se estaria tudo bem? Você não acha que o cheiro da comida isso atrairá monstros? Não te preocupes. Nós podemos lidar com eles. Se você ainda não tem certeza, colocarei barreira agora. Ei? Quando não pude deixar de responder à estranha declaração de Yuti, ela ficou atordoada, como se estivesse olhando para longe. E então? Posso vê-lo. Que tenha visto? Não respondendo às minhas palavras, Yuti imediatamente ergueu o arco e soltou um grande número de flechas para o céu. Agora, ficaremos bem. Que? Ele não conseguia entender o significado de suas ações, pois elas não faziam sentido, e ele só poderia estar confuso. Não sou só eu, mas também Kaori e os outros. Cada um deles olhando um para o outro, incapazes de descobrir quais são as intenções. Por Yuti. Então Yuti percebeu nossa confusão e nos explicou. Eu posso ver o futuro. Ei? Claro, não é perfeito. Mas é muito preciso. Então eu atirei de antemão para que a flecha atinja a presa no momento em que ela está saindo, então. Concordo com essa previsão. Kaori ficou sem palavras com as palavras contundentes de Yuti. Isso mesmo. Yuti. Ele era capaz de fazer algo muito escandaloso. É por isso que ele foi capaz de prever que uma barra de aço cairia sobre a cabeça da mãe e do bebê quando íamos para comprar roupa. Não se trata de prever o futuro. O que você quer dizer com atirar uma flecha antecipadamente para corresponder ao futuro previsto? Mas quando penso nisso, de repente me lembro da época em que lutei contra Yuti, recebi um ataque muito inexplicável. Quando lutei com Yuya, eu também usei isso, olha. Ei? Enquanto Yuti voltava seu olhar para os arbustos da floresta, Kaori e eu continuamos nessa direção também, e de repente um Hungry Fang, com aquele com quem havíamos acabado de lutar, veio atacando de lá, babando. Uau! Sendo pego completamente desprevenido, tentei apressadamente. Levanto minha arma, mas uma flecha atingiu o Hungry Fang entre seus sobrancelhas, embora Yuti não tivesse se movido. Então, presa faminta, se transformou em partículas de luz e desapareceu. Esta é a barreira. Foi seriamente irreal. Não, na verdade, qualquer existência que tenha o título santo está além do bom senso. Não, parece que Yuti não é um oficial santo, mas um discípulo, mas se um discípulo faz isso, isso é
ainda mais extraordinário. Mais uma vez, enquanto ele tremia com a habilidade extraordinária de Yuti. Yuti. Ele olhou para mim com indiferença. Não te preocupes. Agora podemos comer comida deliciosa neste lugar. Yuya, cozinheira. Sim. Enquanto isso, graças a Yuti, começo a preparar a comida sem problemas. Então eu ativo minha magia de teletransporte novamente e conecto o espaço distorcido para minha casa. Claro, toda a comida e tal é feita no Terra, então eu teria que voltar de qualquer maneira. Mas eu posso lidar com isso por minha conta. O que eu deveria fazer agora? Por alguma razão, quando pensei em comida para comer fora, isso me veio à mente. Churrasco ou curry estavam em minha mente, então decidi fazer curry dessa vez. Quando terminei de fazer isso rapidamente voltei para o vale novamente, noite. Akatsuki estava rolando uma das grandes pedras que estavam espalhadas por aí. Quando olhei de perto, vi que Kaori e os outros haviam preparado mesa e cadeiras simples usando essas pedras. Obrigado pela preparação. N não. Afinal, a comida foi deixada para Yuya-san. Deveríamos pelo menos fazer isso. Kaori sorriu ao dizer isso, e então percebeu o cheiro vindo da panela na minha mão. Esse cheiro é curry. Sim. Não sei o que fazer, mas quando penso em churrascos, isso me vem à mente. Curry. Bem, na excursão outro dia, eu não esperava que me confiassem tarefa de cozinhar curry, e não pensei que teria que pegar o ingredientes também. Estou de acordo. Para um piquenique seriam sanduíches e onigiri, bolas de arroz, mas para um acampamento seria curry. Curioso. Nunca senti nada parecido. Esse cheiro me deixa com fome. Yuti, que nunca tinha ouvido falar em curry, ficou curioso sobre a panela e ele esfregou a barriga enquanto descrevia seus pensamentos. É verdade, cheiro de curry. Apetitoso, certo? Também estou com fome, então rapidamente coloquei o curry nos pratos que coloquei. Eu trouxe e servi. Yuti parecia cada vez mais interessada no curry que ela comia. Em frente de... A cor também é estranha. Podemos realmente comê-lo? Claro. É preciso um pouco de coragem. Mas tem um cheiro delicioso. É verdade que a cor do curry, para quem não sabe, bom, é uma cor bastante desafiador. Não é um problema para nós que estamos acostumado a comê-lo. Mas quando Kaori, Night e Akatsuki começaram comer, Yuti finalmente pareceu se decidir e deu uma mordida. E quando ele abriu os olhos, ele olhou para Kaori e para mim com um olhar. Mudou-se. Isso é delicioso. Está muito bom. É isso mesmo? É bom ouvir. E estou feliz que você coma também. Afinal, estou crescendo. Yuya-san, você cozinha muito bem, é muito delicioso. O curry foi muito apreciado por nós dois, mas digamos que tudo que fiz foi corte os vegetais e refogue-os com curry em pó japonês comercial. Bem, eu não faço com um tipo de curry em pó, mas com uma mistura de dois tipos de curry em pó, então pode ter um sabor um pouco diferente. Antes eu não. Eu tive esse luxo, mas agora que ganhei dinheiro convertendo coisas de outras pessoas. Ampliei o escopo da minha culinária, ou melhor, das coisas que posso fazer. Vagu. Uau. Fuga. Fugo. Night e Akatsuki também estavam gostando do curry, então é um alívio. Enquanto observava os outros comerem, coloquei minha porção de curry na boca e balancei a cabeça uma vez. Sim, é delicioso. Enquanto cada um de nós saboreava nosso curry, de repente percebi de algo. Estava tão delicioso que esqueci completamente, mas o cheiro não atraiu monstros ou algo assim, certo? Apesar da barreira de Yuti, ainda é bom, sério? Uau! Vaia! A voz, ou melhor, um rugido de algo que não parecia vir de um monstro, parecia. Então, pouco antes do rugido chegar até nós, parecia que algum tipo de luz estava saindo da Akatsuki, como se a habilidade Sanctuares teria sido ativado, mas não houve tempo para verificar. Esse rugido sacudiu as árvores e o solo ao redor, e fez com que a água do
Ryu espirrou com força. O rugido misterioso nos fez largar o Kuri. Em nossas mãos involuntariamente, cobrimos nossos ouvidos e mantivemos-o. Cabeça erguida. Enquanto aguentávamos desesperadamente o som, o impacto finalmente diminuiu. Começamos a nos mover, verificando. Que diabos foi esse barulho? Um estranho. Mas é incomum. Embora meus ouvidos estivessem tapados, eu ainda tremia tanto que minha cabeça. Ele zumbia. Kaori, você está bem? Sim, de certa forma, porque, Akatsuki-san me ajudou. Booi. Como pensei, parece que não me enganei ao ativar o habilidade dos santuários da Akatsuki. Yuchi, Night e eu podemos aguentar agora. Temos algumas habilidades, mas Kaori é diferente. No entanto, parece. Akatsuki o reconheceu e reduziu o dano aplicando a habilidade. Santuários para Kaori. Obrigado, Akatsuki. Tem sido uma grande ajuda. Bui bui. Akatsuki acenou com a cabeça como se dissesse que era óbvio, mas ele realmente ajudou Kaori. Além disso, é bom ver a Akatsuki tão alta e poderosa assim. O Kuri que estávamos comendo está totalmente estragado, mas a porção na panela ainda parece segura. Lamento. Diante do Kuri que havia caído no chão, Yuchi murmurou isso com uma voz triste. E o que foi aquele barulho de antes? Não é um som normal, longe disso. De acordo com minha imaginação. De qualquer forma, o chão e as árvores tremiam, algumas delas nem poderia suportar o impacto do rugido, e havia até árvores que eles se separaram. Ajudou muito o fato da Akatsuki ter usado o Bshrine em Kaori. Mas, se fosse pela habilidade de santuário, Kaori teria retornado para a casa de Seide-san com certeza. Assim que foi confirmado que todos estavam seguros por enquanto, tive que pensar ao som de antes, mas foi então que Kaori abriu a boca. Bem, esse som parecia algum tipo de grito ou rugido para mim. Rugido? Rugido, você disse? Poderia ser. Tive uma sensação horrível sobre isso e, de repente, uma sensação de estar flutuando acima de nós. Ei! O chão tremeu ainda mais do que antes e notei que a cada impacto estávamos flutuando acima do solo. Assim como eu, cujo rosto fica azul, Yuchi. Ela também percebeu algo e murmurou consternada. Isso é imprevisível. Eu não consegui ver. Barreira, não adianta. Por quê? San. Já adivinhei tudo, mas não posso me mover agora. Porque como? Os sons e impactos que se aproximavam tornaram-se cada vez mais altos, não. Eu poderia ficar de pé corretamente. T.O. Dragão. Incrível. Este dragão se parece exatamente com o dragão do antigo livro de histórias. Me virei com medo e vi na minha frente uma boca em forma de dinossauros que vi em filmes e livros. O roxo profundo das escamas dava ao dragão um ar fascinante. Nosso primeiro encontro. A aparência do dragão, que impressionou. Algo afiado, era muito majestoso. Quando eu estava prestes a me surpreender com sua respiração, meus olhos ficaram. Eles encontraram o dono daquela boca. Ele estava interessado no dragão em si, mas não podia fazer nada a respeito. Agora é que ele apareceu na minha frente. E este não é um dragão comum onde você olha para ele. Porque seu tamanho é estranho. É grande, muito grande. Era tão grande quanto um arranha-céu. Devido ao seu tamanho, seu corpo bateu completamente as rochas em ambos os lados do vale, mas poderia ter forçado a sua passo, como até mesmo aquelas colinas rochosas foram raspadas e estavam desmoronando. Desmoronando. Tudo estava fora do comum. Não só o tamanho, mas também a atmosfera, tudo foi esmagador. Até Yuchi, que é mais forte que eu, assim como Night e Akatsuki estavam rígidos e incapaz de mover-se. E... Uou! O dragão diante de mim levantou a cabeça para o céu e uma vez mais fez o rugido que ouvimos antes. Diante de uma situação tão ridícula, só tive um pensamento. Sim, eu vou morrer. Porque não importa o que vem à mente, é impossível. Não. Eu não tinha planejado lutar originalmente, já que o pedido do Oin-san foi apenas para investigar. Mas acabamos conhecendo ele.
Quando minha mente ficou em branco e eu não conseguia soltar a voz, de repente, eu ouvi uma voz diferente dos rugidos que ouvi antes. Ei, você, humano insignificante aí! Olhei em volta apressadamente quando de repente ouvi uma voz desconhecida. Mas não havia ninguém por perto que parecesse ser o dono da voz. Parecia que não só eu, mas também o tio e os outros podemos ouvir, e todos tiveram expressões desconcertantes em seus rostos. Enquanto procurávamos o dono da voz, ouvimos novamente. Sendo um humano insignificante, como você ousa me ignorar? Ei! Não achei que fosse possível, mas olhei para o rosto do dragão. Eu olhei para o céu. Até meu pescoço doer. Será que você está falando? Em efeito. Estou falando com você. O dragão está falando. O que você tem? É tão estranho eu falar? Eu não esperava que ele pudesse realmente falar, então reagi dessa maneira. Não, é porque é a primeira vez que encontro um dragão, então. HMPH. Não quero ser comparado com aqueles dragões por aqui, mas certamente posso entender e falar sua língua. Você sabe o que isso significa? Ei, isso significa que você trabalhou duro para aprender o idioma. Direito humano. Que tipo de apreensão é essa? Por alguma razão, o dragão estava tsucomeando minhas palavras. Não, porque é a única coisa que me vem à cabeça quando me perguntam se eu sei o que significa. Ei. Isso significa que se eu consigo entender suas palavras, posso entender todas elas. As coisas insultuosas que os humanos disseram sobre mim. Já vejo? Que falta de resposta. Então, o que devo dizer? Porque de forma alguma pretendo para zombar do dragão na minha frente. Vendo a troca entre o dragão e eu, Kaori estremeceu. Mas por alguma razão, Yuti olhou para mim como se quisesse me dizer alguma coisa. Que reação é tão estranha? Não é que eu não suportasse os olhares de todos, mas por enquanto, faça uma pergunta ao dragão. Posso te perguntar uma coisa? Ouvi dizer que você estava dormindo no começo. Mas há uma razão pela qual você acordou? Para onde foi esse seu pânico de antes? Eu me senti melhor depois que aquela conversa saiu dos trilhos. Então você é um figurão, hein? No começo fiquei surpreso e pensei que tinha acabado, mas quando descobri que podíamos nos comunicar, me senti muito melhor. Se este dragão teria a intenção de nos matar ou comer em primeiro lugar, não estaríamos aqui conversando agora. Bom, está bem. Acordei com o cheiro irritante de santo irmão. Agora, pela primeira vez na minha vida, eu, que vivi desde a criação do mundo, nunca pensei que existisse um cheiro que eu nem sabia que existia. O cheiro me atraiu até aqui. Um cheiro, você diz? Você quer fingir ignorância, hein? Há um pote perto de você. Já esteve em deriva de lá. Ei! Olhei para a panela de curry que estava milagrosamente protegida do rugido do dragão. Você quer dizer esse curry? Curry, hein? O que é isso? É a nossa comida. O dragão ouviu minhas palavras e, por algum motivo, franziu a testa. O melhor. Disse, a expressão no rosto do dragão é muito fácil de entender. HMPH, não fale bobagem. A comida humana não deveria ser cozido ou assado. Você acha que temperar com muito sal e temperos é aceitável? Concordo com as palavras do dragão, que parecem um tanto ridículas. Poderia ser que dorme há tantos anos que não sabe que o sabor e os temperos. Os humanos mudaram. Claro, pode ter sido verdade no passado, mas ao longo dos anos, os humanos eles também desenvolveram seus próprios métodos culinários e estudaram vários especiarias. Bem, neste mundo, as técnicas culinárias podem não ser tão ainda bem desenvolvido. Nesse caso, já que está aqui, você gostaria de experimentar? Ei, meu curry. Yuti então me lançou um olhar triste com meu comentário. Yuti. Farei outro logo depois de dar o curry a este dragão. Você acha que chegará em casa em segurança parado na minha frente? Ei! Você não vai nos deixar ir? Você está um pouco errado. Por quê?
Eu não fiz nem disse nada de estranho, certo? Mas mesmo se eu comesse essa coisa, não me contentaria com uma quantia tão pequeno e insignificante de comida. O que vai fazer? O que eu vou fazer, você disse? Se tu o dizes. Na verdade, o dragão estava certo, mesmo que fosse do tamanho de uma panela grande. A quantidade estaria completamente ausente, considerando o tamanho do dragão na frente de mim. Em primeiro lugar, é duvidoso que haja o suficiente para o dragão tentar. No entanto, não há melhor maneira de lidar com este enorme corpo. Ah? Isso é. Mu. Que queres dizer? Não, só pensei ter encontrado uma maneira de reduzir o tamanho do dragão-san, então pensei. De dragão-san? Quero dizer, você realmente acha que há uma maneira de fazer isso? Sim. Quando eu disse isso, tirei uma certa coisa do inventário. Foi a pílula de mudança. Grande e pequenos que foi abandonado no momento em que recebi o equipamento para a proteção de Kaori. O que, isso, não é venenoso nem nada, certo? Não, é apenas uma pílula para diminuir seu tamanho. Uma pílula que poderia me deixar menor? Dragon-san moveu seu enorme rosto para o lado e olhou para o remédio com seus grandes olhos. HMPH. Como uma coisa dessas pode me tornar menor? Bem, não diga isso, você só tem que tentar. Onde está a atitude que você teve quando me viu pela primeira vez? Quando você fica muito nervoso, você se sente desconfortável ao falar, não é? Você acha que... Bem, a razão pela qual fui capaz de ser tão despreocupado é porque ficar nervoso não é prático. Além disso, gostaria de pedir ajuda às empresas. Japoneses ensinam a 75 Dragon-san que a comida humana também é maravilhoso. Com isso em mente, joguei a pílula na boca do dragão ainda vigilante. É verdade que havia muitos comprimidos no frasco e, para ser sincero, eu não sabia quantos seriam necessários comprimidos para que o efeito aparecesse. Mas como foi? Espere, eu não poderia usar mais sem conhecer os efeitos, então experimentei um. Não. Em primeiro lugar, se não for usado, só estou dizendo que você deve usá-lo primeiro. Você realmente me fez comê-lo. No momento seguinte, porém, o corpo do dragão começou a brilhar. O que é isso? O que está acontecendo? Quem sabe? Bem, talvez seja um sinal de que vai começar a diminuir agora. Quando o Dragon-san fica assustado com o estranho fenômeno de seu corpo, Kaori, que tem observado o curso dos acontecimentos até agora. Ele perguntou ansiosamente. Que luz incrível, mas está tudo bem? Eu acho que vai ficar bem. Quando recebi o item, a descrição não mencionava nada que parecesse um efeito colateral. Sim, essa foi uma das principais razões pelas quais usei no Dragon-san sem duvido. Com a habilidade de identificação, se houver algum efeito colateral, devo explicar adequadamente. Afinal, quando examinei a grama Ishikoros que Akatsuki me trouxe quando eu estava coletando ervas, medicamentos com Lexia-san e Luna, fui devidamente informado que era perigoso. Eventualmente, a luz se apagou e havia um pequeno dragão ali, mais ou menos do tamanho que eu poderia carregar em minhas duas mãos. Está feito. Por que você me despreza? É porque Dragon-san é pequeno agora. Que? Dragon-san processou minhas palavras e imediatamente olhou para seu corpo e ficou chocado. Espantado. Isso é ridículo, meu corpo é muito menor. Agora você pode realmente provar o cure. Mu. Não, quero dizer, não é isso. É verdade que, se eu me tornar mais garotinho, ele vai me deixar experimentar o cure, mas não posso ficar assim. Tudo bem também. Talvez, de agora em diante, Dragon-san seja capaz de para mudar o tamanho de seu corpo à vontade. Que? Os olhos do dragão se arregalaram como se dissesse que não poderia. Acredite em minhas palavras, mas seu corpo começou a brilhar novamente quando ele olhou para o céu como se ele tivesse decidido alguma coisa. E quando a luz se apagou, Dragon-san em seu tamanho original estava presente. Eu realmente voltei ao normal. Você realmente conseguiu. Você não tinha certeza sobre isso? Ele sabia que era possível mudar o tamanho do corpo graças à capacidade
Identificação, então não achei que fosse impossível fazer isso. Dragão-san. Ele ficou surpreso com minha reação, mas logo, quando seu corpo brilhou novamente, ele transformado em um corpo menor. Bom, está bem. Não, na verdade não é bom, mas não vamos nos preocupar. É por isso que neste momento. Agora, o que tem aí na panela? Dê-me isso rapidamente. Dizendo isso, Dragon-san pegou o pote de curry que eu estava segurando. Então, ele abriu a panela e respirou fundo. Sui. O umu, como pensei, é um cheiro indescritível. Mas por causa da cor, não consigo imaginar que seja muito bom. Não estou de acordo. Então dê para mim. O que há de errado, pequenino? Isto é meu agora. Eu não vou dar para você. Neste ponto, Yuti mirou no curry, mas Dragon-san finalmente enfiou a cara nele. No pote. Eu não esperava que ele colocasse a cara toda na panela, então fiquei um pouco preocupado com ele. Zugogogo. Ei. Eu ouvi o que parecia ser algo sendo absorvido em um ritmo rápido. Incrível. E então? Delicioso. Isso é ótimo? O que é isso? O que diabos é isso? Esta foi uma vitória para as empresas japonesas. Eu respondi com algumas palavras com uma expressão orgulhosa. Este é comida humana. É curry. Isso é. Dragon-san congelou um pouco, parecendo muito surpreso, mas então ele começou a comer seriamente novamente. Ao olhar para aquela figura, de repente pensei na minha conversa anterior com Dragon-san e decidiu perguntar a ele. Falando nisso, antes você disse algo sobre o cheiro de sagrado virmal. O que você quer dizer com isso? Aguagu, Aparentemente, isso não significa nada. O cheiro nojento de Santo Virmal começaram a encher o mundo, então meu nariz me acordou. Embora eu não quisesse. Eles estão espalhando cheiros nojentos. Será que o mestre e os outros estão causando isso? Não tenho certeza do que dizer sobre esse fato, e enquanto comia, ele mexeu o nariz. Ele também nos cheirou. Acho que posso sentir um pouco daquele cheiro daquela garotinha ali de você. Além disso, vocês têm um cheiro um pouco estranho. A garota cheira. Mistura de Santo Virmal. E de você, é. Quando ele estava prestes a dizer alguma coisa, Dragon-san parou de comer seu curry e abriu os olhos. E impossível. Por que você cheira como aquele cara? É aquele cara? Pare de se fazer de bobo. Se eu disser esse cara, é esse cara. Não, espere, isso não faz sentido para mim. Por que é tão difícil de entender? Os humanos não o chamavam de sábio. Ei? Fiquei tão surpreso com as palavras de Dragon-san que meus olhos se arregalaram. Bem aberto. Sábio você disse? Você conhece Seide-san? Ei? Eu sei o que ele sabe e ele deveria saber o que eu sei também. Não, há muitas coisas acontecendo comigo agora. Enquanto conversava com ele sobre a terra, expliquei ao Dragon-san que me tornei o novo mestre da casa de Seide-san e que herdou o circuito. A magia de Seide-san. Então, Dragon-san bufou alto. Entendo. Mas devo admitir que nunca ouvi falar do existência de um mundo diferente, embora eu viva desde criação deste mundo, esta é a primeira vez que ouço falar dele. É. Para criar uma conexão com ele, como esperado do sábio. Dragon-san murmurou com um olhar um tanto distante. Qual é a relação entre Dragon-san e Seide-san? É verdade, pensei que éramos amigos. Ei? Mas eu não conseguia entender seu sofrimento. Eu não tinha noção de longa vida e pensei que era uma tolice morrer de velhice. Mas eu não pensei isso. Foi sua única salvação. Com uma expressão um tanto triste no rosto, Dragon-san fala. O livro de Seide-san dizia que ele não tinha amigos próximos, mas ainda havia aqueles que se importavam com ele. Enquanto eu estava triste com esse mal-entendido, Dragon-san finalmente terminou. Seu curry. Pulha. Isso foi bom. Oh sim. Isso é bom para. Quando ele estava prestes a dizer isso, uma mensagem apareceu na sua frente. A mim. Você conseguiu domar o dragão Gênesis.
O que está acontecendo? Esfreguei os olhos involuntariamente com a mensagem que apareceu na minha frente. Mas não importa quantas vezes ele verificasse, o conteúdo da mensagem não mudado. Hesitei em contar ao Dragon-san sobre isso. Bem, Dragon-san, você foi domesticado por mim. Ei? O que você disse? A comida humana que você serviu foi certamente delicioso, mas isso não significa que serei domado por você fez isso. Dragon-san parecia ter verificado seu status, seus olhos estavam saindo. Pelas palavras de Dragon-san, parecia ser uma verdade inegável. Isso foi domesticado. Yuti também congelou com os olhos bem abertos. Kaori não entendia o significado da domesticação, então ela simplesmente... Ela inclinou a cabeça, confusa. Night e Akatsuki não pareciam fazer nenhum barulho. Em particular. Por quê? Por que isso aconteceu? O que vai acontecer comigo agora que estive domesticado? Com licença? Não estou procurando um pedido de desculpas. Você deve me libertar agora. Mesmo que você me peça para libertá-lo, não sei como. Não, eu também. Se preocupa em domesticar o Dragon-san. Por que você me domesticou em primeiro lugar? Desculpe, sinceramente também estou surpreso. Se for um dragão, não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguiria levá-lo para a terra. Ele poderia ser visto como um lagarto estranho se não tivesse asas, mas Dragon-san tem asas magníficas e é capaz de voar. Não há como enganar os outros a terra em relação a isso. Além do mais. Falando em problemas, originalmente viemos aqui desde que ouvimos isso. Dragon-san acordou. O que você quer dizer com problema? Embora houvesse uma lenda de que Dragon-san estava dormindo neste vale, ninguém acreditou. Mas recentemente, com o retorno dos monstros do vale, ativos como se estivessem fugindo de alguma coisa e, mais importante, com um rugido do Dragon-san, as pessoas pensaram que a lenda poderia ser verdadeira. E se o lenda era verdade, as pessoas estavam preocupadas com o tipo de ação que Dragon-san levaria, assim como muitos outros fatores. HMPH. Bem, não tem jeito que eles não saibam sobre mim hoje em dia. Depois. Afinal, já se passaram milhares de anos desde a última vez que acordei. Milhares? Sim. Tenho certeza de que foi o cheiro de santo e mal que me fez. Acordei, mas como você pode imaginar, dormir tanto me dá fome. É por isso que comi os monstros que estavam razoavelmente próximos, e então os outros monstros fugiram de mim. Já vejo. Havia muitas coisas que eu queria dizer, mas a parte mais importante era que isso aconteceu depois de milhares de anos, então Seiji-san era uma pessoa de pelo menos milhares de anos atrás. Não admira que as pessoas não soubessem sobre ele. Como o Dragon-san. Embora o impacto das palavras do Dragon-san tenha sido enorme, é difícil comentar sobre o comportamento do Dragon-san, especialmente se parecia ser inconveniência. Dragon-san parecia imperturbável e recostou-se. HMPH. Então o que você vai fazer agora? Ei? Bem, eu domesticei você, por enquanto, então pensei que deveria lhe dar nome. Você começa com isso? Não, também é importante, mas... Pessoalmente, sinto que chamar você de Dragon-san será bom. Isso não é bom. Se você vai me dar um nome, deve ser um nome legal. Torne-o apropriado para mim. Desde que Dragon-san perguntou, eu estava pensando em ideias para o nome dele. Novo. Mas sim, você já está aceitando que foi domesticado? Não parece. Muito pior. Olhei para Dragon-san novamente e pensei. Dragon-san tem uma figura majestosa digna de ser um dragão lendário, deles. Escamas são uma mistura de roxo profundo, preto e vermelhão, o que cria uma sensação de luxo. Então, que tal Oma? Oma? Sim. Como devo dizer isso? Da aparência do Dragon-san, a palavra Oma Gatoki 2. Simplesmente vem até mim. Então, Dragon-san murmurou o nome que sugeri. Dragon-san murmurou o nome que sugeri e assentiu algumas vezes. Oma. É bom.
Eu sou Oma de agora em diante. Assim. Por falar nisso, qual o seu nome? Embora eu ainda esteja relutante, pelo menos você tem. Torne-se meu professor. Não é estranho não saber seu nome? Dragon-san. Não, as palavras de Oma-san nos lembraram que nunca fomos. Nós nos apresentamos e rapidamente dissemos nossos nomes a ele. Depois de... Ao ouvir isso, Oma-san assentiu novamente. Yuya, Kaori, Yuchi. E então Night e Akatsuki, hein, quando eu voltar para... Olha ao redor, há alguns indivíduos incomuns aqui. É assim? Você não percebe? Yuya e Yuchi têm um cheiro estranho que lembra mistura de santo e mal. Não sinto nenhuma ameaça de Kaori. Então é um mistério porque está aqui. Quanto a Night e Akatsuki. Umu. Olhando para esses dois, não é estranho que você os tenha domesticado. Ei? É isso mesmo? Duvido muito, mas você conhece a corrida de Night? Akatsuki é um pouco especial, então não é surpreendente se você não sabe sobre ele. Eu sei sobre a corrida de Night, sabe? É um Fenrir negro, certo? Ei. Então, por alguma razão, não foi Oma-san quem congelou, mas Yuchi, que estava ouvindo nossa conversa atrás de mim. Yuchi-san, o que há de errado? 2 Omagatoki significa crepúsculo ou época de desastres. Kakaori. Yui acabou de dizer Fenrir negro? Esse sim. Assim é, Night-san é esse tipo de lobo. São 2 espécies lendárias em um só lugar. Estou intrigado com Yuchi, que está segurando a cabeça. Eu não entendo. Que quis dizer? Então Oma-san fala comigo com um suspiro. Ah! Não admira que Yuchi seja assim. Embora a noite não seja uma espécie que viveu desde a criação do mundo. Mas quando se trata de poder de combate, o Fenrir negro está no mesmo nível de mim. Ei! A noite atual é apenas uma criança e está se desenvolvendo, mas nunca ouvi falar. Fale sobre um Fenrir negro domesticado. Considerando como é domesticado e criado pelas mãos de Yuya, ele poderia se tornar o mais poderoso Fenrir negro. Poderoso da história. Ei! Eu não esperava que Night se tornasse tão forte quanto Oma-san. Bom como ele estava no grande ninho do demônios quando criança, ele não esperava que fosse fraco. Boa noite, você é um cara legal, certo? Uau! Uau! Fuga! Fugo! Ei! Sim, eu sei que a Akatsuki também é incrível. Oh! Fugo! Uau! O próprio Night não pareceu entender minha pergunta, e depois de inclinar a cabeça aconchegada em minha perna. Akatsuki esfregou na minha outra perna, mostrando que ele também é incrível. Bem, eles são fofos, então tem. Bom. Eles são fofos, então não há problema. Eles são figurões, sabe? É o mesmo que ter força infernal. Afirmação. Fiquei nervoso com a luta com Weevil, mas com Oma na minha frente, e Night crescendo, é seguro dizer que seria um desperdício de hora de se preocupar com o mal. Isso é tão forte quanto uma força. O combate pode ser. É tão forte. Claro. Quem você acha que eu sou? Geralmente não estou interessado em humanos, então eu os ignoro, mas posso acabar com o conflito entre santo e mal em um instante, se eu desejar. Como? Explodindo este planeta. Isso é exagerar. O que você quer dizer com destruir um planeta inteiro? Se você fizer isso, nem você estaria seguro, certo, Oma-san? Então, como se soubesse o que estou pensando, Oma-san bufou. Você pode estar preocupado com algo trivial, mas posso morar em qualquer lugar. Não. Não há nada de errado em destruir um planeta, é simplesmente uma questão de encontrar outro. Horrível. Sim, eu sou. Eu sou um daqueles a serem temidos. Eu não sou alguém que deveria ser domesticado de forma alguma. Mas você foi domesticado e... Portanto, que irritante. Oma-san lamentou incessantemente. Eu nem sei se você me perguntar. Isso. Gnunu. Se isso não puder ser revertido, então espero que seja mais divertido do que antes.
Se não, minha domesticação será uma perda para mim. Yuya. Você pode me satisfazer? Ei. Talvez com a culinária da Terra ou informações sobre a Terra. Ei, que interessante. Estará bem. Oma-san parecia frustrado por algum motivo, e eu me resignei. Dentro. Bem, então, vamos para casa. O dragão em questão, Oma-san, foi domesticado, e se Oma-san foi a causa das atividades do monstros, tudo voltará ao normal quando ele partir. HMPH. Se o seu negócio era me investigar, então você terminou aqui. Como? Yuya diz que quando eu partir, os monstros voltarão naturalmente. Aqui. Então está tudo bem. Vamos em frente. Quando ele estava prestes a dizer vamos para casa, Kaori levantou a mão. Timidamente. Ei. O que está acontecendo? Kaori. Isso. Oma-san? No entanto, fomos solicitados a investigar o problemas e, claro, Oma-san é a causa de todos esses problemas. Verdadeiro? Bem, acho que sim. De qualquer forma, não sei muito sobre a situação do lado humano. Ele disse. Oma-san. Então, o que devemos dizer ao povo da capital real, e especialmente para Oin-san, que nos fez esse pedido? Disse Kaori. Eu congelei com as palavras de Kaori. Assim é, originalmente, o despertar de Oma-san foi a causa de muitos problemas, e Oin-san enviado aqui para saber se ele havia acordado. Mas o mais importante aqui é que não posso simplesmente dizer que tomei. Para o dragão lendário comigo, posso. O que devemos fazer? Bem, acho que teremos que ser honestos com ele. Assim é. Não sei qual será a reação. Mas não posso enganá-lo, então terei que ser honesto. Justo quando penso que finalmente podemos ir para casa, novo problema. Mas não faz sentido se preocupar com isso, então estou arrastando meus pés pesados para retornar à capital. Yuya dono. Pode repetir? Aquele ao meu lado aqui é o dragão lendário. Sim. Depois de retornar à capital real, fui imediatamente me reportar a Oin-san. Mas por alguma razão, fui colocado na frente de Arnold-sama. Tem também que Arnold-sama ficou com vergonha de ter que me perguntar, pessoa de outro país, para ajudá-los. Quando o conteúdo do relatório foi sobre o lendário dragão, ele queria ouvir pessoalmente. Isso é muito educado. No entanto, devido a esta situação, as únicas pessoas nesta sala. O público agora somos nós, Oin-san e Arnold-sama. Eu também gostaria de cumprimentar Lexia-san e Luna, mas agora eles estão em negócios oficiais ou algo assim. A princesa está muito ocupada. Depois de tudo, tento fugir da realidade, mas como tem um dragão desconhecido comigo. Oin-san parece ter adivinhado a situação e decidiu me perguntar. Detalhe com Arnold-sama. Estou nervoso por estar na frente de Arnold-sama. Talvez ainda mais nervoso do que quando conheci Oma-san. Poderia levar a mal-entendido se você deixasse a situação para sua interpretação, então. Que eu os informei honestamente. Como esperado, tanto Arnold-sama quanto Oin-san acabou com dores de cabeça. Embora eu estivesse preocupado com Arnold-sama e os outros, Kaori também. Fiquei muito nervoso porque estava na frente do rei. Eu queria que ele relaxasse. De alguma forma, mas na frente de Arnold-sama. Pelo contrário, Yuchi, que já havia tentado matar o primeiro príncipe. Regar-sama estava ali parado, distraído e não sentia nenhuma tensão. Enquanto ponderava o que fazer neste ambiente um tanto caótico, Oma-san, o centro deste caso, abriu a boca deitado no chão. Chato. Humano. O que há de tão estranho que esse eu seja domesticado? Não. Não é isso. Claro que é estranho. Disse Oin-san. Ei? Oin-san tentou atrapalhar o bom humor de Oma-san, mas Oma-san não o fez. Ele esperava ser interrompido e ficou confuso. Eu também não entendo. Mas não posso fazer nada a respeito porque eles simplesmente os domesticaram. Não sou eu quem é o estranho, mas ele. Eu estava apenas fazendo um cure. É culpa da comida humana que tem um gosto tão bom. Afinal, não é minha culpa.
Não, o Kuri também não é ruim. Bom, está bem. Então o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Perguntas. Arnold-sama respondeu minha pergunta com um tremor nas bochechas. Bem, essa comoção foi causada por Oma-san, e é esse dragão. Que? Eu não fiz nada de errado. Mas você não deveria ter causado problemas para outras pessoas, certo? Eu sou um dragão, eu não dou a mínima para circunstâncias humanas. Você pode se comunicar com dragões e humanos, então. Você tem que ser um pouco mais atencioso com a situação dele. Gnununu. Enquanto explicavam isso para Oma-san, Owen-san e Arnold-sama olharam para nós. Com olhos distantes. Owen. Meus olhos ficaram ruins? O lendário dragão está sendo. Lecionou. Não, Sua Majestade. É real. Está bem. Também estou confuso com o que vejo. Certo, espere, quem é você? Eu sou Yuti. Yuti? Owen, você sabe quem ela é? Ei? Ah, bem, é difícil de explicar, acho que você poderia dizer. Hey. Não se preocupe com os detalhes. Parece muito familiar para mim. Yuti, fique longe. Minhas desculpas. É um pouco longe do mundo. Não, quero dizer, é bem animado. De qualquer forma, não deveria. Que o dragão lendário é maior. Não consigo imaginá-lo lançando um rugido capaz de fazer todo o castelo tremer com um corpo tão pequeno. Eu não tinha ideia de que era o dragão lendário até que os levei para aqui, mas Yui Adono disse que tinha um item que permite alterar o tamanho do seu corpo à vontade. Yui Adono, quem é você realmente? É uma pergunta que eu também gostaria de saber a resposta. Enquanto Oma-san e eu continuamos discutindo, Arnold-sama soltou um. Ele suspirou e continuou. Então, o que você acha que devemos fazer? Bem. Primeiro de tudo, seria impossível eliminá-lo. Tem razão. Não tenho certeza de suas habilidades, mas se a aparência de um simples dragão pode fazer com que a maioria de nossas tropas se perca. Além de poder se comunicar conosco, está vivo desde a criação do mundo. Quanto mais um dragão vive, mais forte e poderoso ele se torna tanto em seu magia como em seu corpo. Não importa como você olhe, não é algo que possa assumir o controle de um país. Se for esse o caso, eu gostaria de manter Yui Adono neste país. Não é fácil. Yui Adono é obviamente um nobre estrangeiro ou da realeza. Nós realmente não temos escolha. Não, Yui Adono pode ser considerado um benfeitor para Regar e para mim. É por isso que é melhor não. Peça cooperação pela força. Se um país hostil ao nosso puder controlar o dragão lendário à vontade, não há nada que possamos fazer sobre isso. Sim. Estou muito grato a Yui Adono por nos ajudar com este incidente. Não sei se o país de Yui Adono é amigável conosco ou não, mas pelo menos. Exceto que Yui Adono é muito amigável, com Lexia. Não haja como um pai burro aqui, mas acho que teremos que deixar isso tudo nas mãos de Yui Adono. Desde o início, Yui Adono se destaca por suas capacidades individuais. Não seria uma surpresa que um dragão que pudesse destruir facilmente o país se juntaria aos seus companheiros depois de tudo isso tempo. Caso contrário, seria impossível para ele continuar vivendo na grande ninho do demônios. Ele é realmente uma pessoa misteriosa. A única opção é render-se ou ser destruído se o dragão lendário atacar. Não adianta pensar muito nisso. Yui Adono. Sim. Eu estava em uma discussão acalorada com Oma-san sobre não perturbar o humanos. Inesperadamente, Arnold-sama se aproximou de mim. Que estou fazendo? Ignorando o rei assim? Eles não vão me executar por descortesia, vão? Arnold-sama abriu a discussão de maneira digna para mim, que estava assustado internamente. Yui Adono. Em relação àquele dragão, vou deixar tudo para você, Yui Adono. Não podemos tornar público esse assunto sobre o dragão. Então me desculpe, não. Ser capaz de recompensá-lo por sua pesquisa. Claro, também não precisamos de você. Nada. É por isso que deixamos isso nas mãos de Yui Adono.
Deixar tudo em minhas mãos. Ao ser surpreendido pelas palavras de Arnold-sama, ou Insan, também interveio. Yui Adono. Eu vou te dizer claramente. Deixaremos tudo inteiramente em suas mãos. Está muito claro. Está muito claro. Assim é. Ninguém sabe o que fazer com este dragão lendário, certo? No final, de acordo com a decisão de Arnold-sama, não houve menção ao rugido de Oma-san nem o dano monstruoso causado pela gula de Oma-san, e esta audiência acabou. Felizmente, não houve vítimas incluídas nos danos causados pelo monstros que escaparam do vale, o que provavelmente foi significativo. No entanto, muitas coisas aconteceram hoje, então no final não foi. Conseguimos cumprir nosso objetivo original de mostrar a Kaori a capital real. Queridos ouvintes e fãs da Samurai Novel, é com imenso prazer que trazemos a vocês as aventuras e mistérios de nossas light novels favoritas. Sua presença e apoio são o que tornam nossa comunidade tão especial. Asterisco asterisco graças a vocês, asterisco asterisco. Nossas histórias ganham vida. Cada capítulo se torna uma experiência compartilhada. A paixão pela leitura se espalha ainda mais. Asterisco asterisco um pedido especial, asterisco asterisco. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, asterisco asterisco deixe seu like asterisco asterisco e asterisco asterisco compartilhe nosso conteúdo asterisco asterisco com amigos e entusiastas de light novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Asterisco asterisco vamos crescer juntos, asterisco asterisco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Equipe Samurai Novel Asterisco.